Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre um tema importante para quem quer seguir na área hospitalar. Então, quanto que ganha um fisioterapeuta hospitalar na pediatria e neonatologia? Primeiro que eu preciso explicar uma coisa muito importante. Gente, o salário ele varia muito de cidade, de estado, de hospital, se ele é PJ ou não, né? Então, assim, o tipo de regime dele influencia bastante. Então, se ele é PJ, se ele é CLT, então isso também a gente precisa levar em consideração. E aqui em São Paulo, principalmente, onde o salário ele é bem variável. Então, um plantão ele está em torno de um plantão de 12 horas, né? Ele está em torno de R$300 a 450. Então, o profissional ele pode ter uma escala fixa, que são 10 plantões por mês, ou seja, você trabalha 1 e folga 2. E também você pode entrar como folguista, e aí você faz, assim, a agenda do jeito que você quiser. Então, tem muitos profissionais que são apenas folguistas e que vão fazendo a sua renda conforme a sua agenda pessoal mesmo. E isso é muito bom, é muito interessante, porque alguns profissionais até ganham mais do que os que estão em escala fixa, justamente por ter essa disponibilidade maior de tempo. Profissionais que trabalham de manhã, de noite e também que fazem outros setores também acabam ganhando um pouquinho mais. Então, ainda complementando um pouco essa questão de profissionais que fazem outros setores, tem profissionais que fazem só pediatria, tem profissionais que fazem pediatria e adulto, tem profissionais que fazem pediatria, adulto e UTI adulto. Então, tem alguns perfis que são interessantes e fazem você acabar, né, ganhando um pouco mais. E aí entra na questão de especialização, né? Então, para trabalhar em hospital, você precisa ter uma especialização. Então, você precisa ser formado ou em UTI, PED e NEO, que é a minha especialização, ou UTI adulto e paciente crítico, né? Eu não sei se é assim que fala, que é a parte de UTI. E os complementos são as enfermarias. Então, a pediatria também atende enfermaria, eu também atendo enfermaria pediátrica, mas eu já trabalhei com enfermaria adulto. Então, é importante que quando você for escolher a sua pós-graduação, que você consiga enxergar o paciente como um todo. Você não pode apenas atender a parte respiratória, porque se você for para uma enfermaria, lá tem paciente com todos os tipos de perfil. Perfil ortopédico, neurológico e principalmente o respiratório. Então, a gente tem que enxergar o paciente como um todo. E na pediatria, principalmente nesse período mais sazonal, o objetivo principal, né, o foco principal continua sendo a parte respiratória. Então, já entrando nesses detalhes, você precisa estudar sobre paciente crítico, né? Então, se esse paciente ele já está instável, você tem que saber como atender essa emergência, né, essa urgência. O que mais? Dispositivo respiratório, você tem que saber qual é o dispositivo respiratório que mais vai ofertar o oxigênio, que mais vai deixar o paciente confortável naquela situação. Ventilação mecânica é importante saber também, porque na pediatria e neonatologia, todos os parâmetros são muito específicos, são bem detalhados. Lógico que você deve consultar pessoas que têm mais experiência, tem que consultar alguns sites e até aplicativos que na fisioterapia tem também. Então, use esses recursos a favor, porque realmente é um mundo à parte, né? Então, a gente tem que saber como deixar esse paciente mais confortável mesmo. E o mais importante de tudo é a avaliação. Então, você tem que saber avaliar esse paciente. Se você avaliar esse paciente errado, pronto, todas as suas condutas vão por água abaixo.
Então, saber avaliar um paciente é uma das principais, é o ponto principal, é de onde vai começar tudo. E o ponto mais importante, gente, é que a pediatria e neonatologia é uma área extremamente difícil de conseguir emprego, porque você precisa de especialização, você precisa criar confiança, você precisa entender todos os detalhes que essa área abrange e principalmente ser uma pessoa humanizada. E lógico que em adulto também, né, é muito importante que você trate o seu paciente como um ser humano, né, e não como um diagnóstico. Mas na pediatria tem uma outra questão que envolve mais esse lado humanizado. Tem que saber equilibrar, lógico, dosar, até porque é o nosso trabalho, né, então a gente tem que tomar um certo cuidado nessa parte. Mas ainda assim é uma área bem difícil. Então eu me formei em fisioterapia tem uns 4 anos e me formei na pós-graduação tem 2 anos. E eu só vim conseguir o meu primeiro emprego agora. Por mais que eu tenha muitos contatos, já tenha trabalhado em hospital, tenha experiência e tudo mais, ainda assim é muito difícil. E eu já quero complementar uma outra coisa também, é que eu já trabalhei em outras áreas, né? Mas a área hospitalar ainda assim, em 2026, tá valendo mais a pena por uma questão simplesmente de salário. Então, é onde a gente consegue organizar nossa agenda, onde a gente consegue organizar uma mini férias, se a gente quiser. A questão de salário também é um pouco mais alta. Então você consegue se organizar um pouco melhor. Não é todo mundo que gosta, exige muita coisa, você acaba perdendo muita coisa também, né? Então é uma questão de ganhos e perdas. Então você perde feriado, você perde final de semana, você perde a sua questão de saúde, então a sua imunidade fica um pouquinho baixa e aí você acaba, né, se descuidando um pouco para poder cuidar de uma parte a mais do trabalho. E eu falo isso com bastante propriedade porque eu tô voltando agora de uma doença que eu tive, que eu fiquei 2 meses doente. Então até agora eu não me recuperei. Foi por conta de imunidade baixa, foi por conta da minha rotina mesmo. Então eu tive que reformular tudo, porque se você tá doente, você não trabalha, né? Principalmente se você é uma pessoa autônoma, se você não é uma pessoa CLT e tudo mais. E pensando no CLT, em São Paulo você ganha menos se você é CLT. Mas é isso, você tem seus benefícios e tudo mais. Então, pensar nesse detalhe é muito importante. Um CLT ganha em torno de uns 3.500 por aí. Dá para conciliar com outro hospital, mas depende muito da rotina, né? Porque tem hospitais que você trabalha de segunda a sexta, das 6 da manhã até 1 hora da tarde. Então depende muito de cada região, de cada hospital, se ele é público, se ele é privado, se é CLT ou autônomo. Então, eu vou deixar em aberto aqui para vocês fazerem perguntas, que eu acho que é mais fácil, mas eu espero ter esclarecido as dúvidas principais de vocês, tá bom? Então, me siga lá no Instagram, porque lá eu posto sempre algumas atualizações, vou mostrando coisas do meu dia a dia. E também vou respondendo a maioria das dúvidas de vocês por lá, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.